Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós agradecemos a Deus por mais uma semana abençoada e estamos hoje gravando mais um vídeo de escola bíblica complementar que estará disponível a partir aí da segunda-feira para que você possa estudar a lição durante toda a semana. Nós estamos com este canal, Escola Bíblica Complementar, que é um canal que visa complementarizar o conteúdo já robusto que a nossa lição traz. Então, todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos. Nós sempre trazemos o estudo da lição de adultos. Esta lição é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todo trimestre, alguém com uma bagagem muito boa faz o comentário da lição. Essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, abril, maio e junho, é o pastor Elinaldo Renovato que comenta esta lição falando sobre dons espirituais. Estudamos muito dos dons espirituais e agora vamos estudar dons ministeriais. A sua proposta é estudar sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, hoje estaremos estudando a lição de número 8. Estudamos na lição passada sobre o ministério de profeta e também na lição anterior estudamos sobre o ministério de apóstolo e agora vamos estudar sobre o ministério de evangelista. Você que não é inscrito neste canal, não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante, porque você vai estar recebendo semanalmente essas lições para te ajudar no estudo aí. Se você ainda não é inscrito, como falei, então se inscreva e ative aí o sininho de todas as notificações e você vai estar recebendo toda semana esse vídeo. Também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e aí onde tem essa mãozinha você pode dar aí o seu like se você gostar do vídeo, E inscrito você vai ser um seguidor fiel deste canal. Nós agradecemos desde já pelos mais de 15 mil inscritos neste canal. Glorificamos a Deus por isso. Esta lição também é disponibilizada no site oficial da nossa igreja, AD Alagoas, que toda terça-feira você vai assistir o culto de doutrina com o nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, uma palavra sadia, uma palavra robusta, uma palavra doutrinária, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Muito bem, queridos irmãos, então hoje nós estaremos estudando a lição número 8 para 23 de maio de 2021, o ministério de evangelista. O texto áureo nos diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavras de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática nos diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. E nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 35, e Efésios 4, versículo 11. E nos diz assim a leitura bíblica em classe: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar?
e rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11 vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Muito bem. Nossa lição, meus amados irmãos, ela consta de uma introdução que vai dizer de modo geral do que trata a lição. O tópico número 1 vai falar sobre Jesus envia os 70. Ele enviou de 2 em 2 os 70. E também vem os subtópicos, né? São poucos os que anunciam, enviados para o meio de lobos, que nós vamos estar falando. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. O segundo tópico, a grande comissão. Primeiro subtópico, o alcance da grande comissão. Depois, o mundo está dividido em 2 grupos. Terceiro, a grande comissão hoje. O terceiro tópico, o dom ministerial, que vai falar sobre o conceito de evangelista, o papel do evangelista, a finalidade do ministério de evangelista. E, por fim, uma conclusão. Aqui está, então, o esboço da nossa lição. E nós pegamos todo esse assunto e demos uma sistematizada e montamos a nossa configuração, que é comentarmos a lição nos 10 tópicos. Isso é sempre desafiador para nós. Então, meus queridos, primeiro, evangelizar é para todos, não é? Ser evangelista é estar vinculado à estrutura da igreja, atuando com o dom espiritual. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? É bom que se fale isso logo nessa introdução, para que a gente não imagine que evangelizar é só para o evangelista, que evangelizar é só para o departamento de evangelismo da igreja. Não. Departamento de evangelismo, quando nós concebemos como só aquele departamento está autorizado e credenciado para evangelizar, nós estamos anunciando a nossa falência. Um departamento de evangelismo é um departamento que organiza a evangelização, mapeia a cidade, não é? Distribui essa evangelização dentro da igreja, mas o papel de evangelizar, irmãos, é para todos nós, independentemente se eu sou evangelista, pastor, profeta, mestre, membro, não é? Seja o que for, não é? Você tem que evangelizar. Mas o ministério de evangelista é um ministério específico, está ligado a essa estrutura igreja, não é? E atuando com o dom de evangelista. Muito bem, então isso foi uma pequena introdução. O tópico número 1 que eu anotei aqui foi evangelista como evangelho em movimento. Uma característica do evangelista é o movimento. Eu até peguei aqui o versículo 26 da nossa leitura, que diz assim, que o anjo falou a Filipe e disse, levanta-te e vai para a banda do sul. Olha o movimento, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. No versículo 27, vai dizer, e levantou-se e foi, movimento. No versículo 30, não é, quando ele vê que vai ali uma carruagem e vai o homem etíope e tal, ele é autorizado pelo Espírito Santo, e no versículo 30 diz assim, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Não é? Então veja, Filipe se movimentou. Não é? O evangelista não combina muito com plataforma, não combina muito com púlpito, né, ali sentado, né, fixo em um lugar. Né? O que caracteriza o evangelista
é o movimento. O evangelista é aquele desbravador, é aquele que sai em busca das almas, né? E isso é todo o seu prazer, né? Todo o seu talento. Ele tem facilidade de fazer isso, né? E tem essa chamada especial de Deus para isso. Então, evangelista como evangelho em movimento. Então, meus queridos, eu me lembro de uma história que o nosso pastor presidente contou, que ele esteve, eu acho que para as bandas de Israel, e viu um desenho onde tinha uma igreja sobre rodas, né? E ele ficou curioso sobre aquilo e ele perguntou ao guia, e o guia falou que aquilo ali era como se fosse uma sucessão, porque os templos de Israel foram destruídos, né? E agora você vê aquela igreja sobre rodas, que significava essa expansão do evangelho, essa movimentação. Os irmãos vejam que se dependesse dos apóstolos, não houvesse perseguição, não houvesse destruição, eles teriam ficado plantados em Jerusalém. E hoje, nós aqui em Maceió, você aí no Pará, você em Sergipe, você em São Paulo, no Rio de Janeiro, não teria sido alcançado pelo evangelho. Então aquela igreja sobre rodas, ela figurava, né, ou dava a conotação de que um dia o templo foi fixo, mas aquele templo foi derrubado, mas a fé não foi derrubada, a fé está em movimento. Então o evangelista é esta fé em movimento, é o evangelho em movimento, é aquele homem que não fica parado, né? Ele vai, conquista, e quando tem um grupo de pessoas, aí ele diz, venha um pastor para cuidar dessas ovelhas, porque eu vou para outro lugar, né, ganhar almas para Jesus. Muito bem, creio que deu para entender essa questão. Evangelista como evangelho em movimento, primeiro tópico. Segundo tópico, evangelista como instrumento de compensação. O que queremos dizer sobre evangelista como instrumento de compensação? Eu ouvi uma vez uma estatística muito triste que falava sobre evangelismo e discipulado. E alguém dizia que 15% das pessoas que compõem essa comunidade religiosa que nós chamamos de igreja, 15% trabalham e 85% apenas consomem. É uma realidade muito triste. Então, meus queridos, se todo crente evangelizasse, claro, se todo crente fosse com o perfil de um evangelista, eu acredito que se nós não tivéssemos ganhado o mundo inteiro, já estaríamos perto, né? Mas quando a gente faz uma análise de quantas pessoas na igreja já ganharam alguma vida para Jesus, nós vamos ver que essa estatística chega perto de zero. Então, muita gente ganha para Jesus, mas ela como uma ovelha estéril, ela não reproduz, ela não ganha outras pessoas, não conquista outras pessoas, não evangeliza, não prega, não ensina e fica estática. Então, o evangelista é aquela pessoa que, enquanto ele sai evangelizando milhares de pessoas, às vezes aquele crente estático não evangelizou nenhuma, nem duas, nem 10 pessoas. Então, eu vejo o evangelista com esse dom como um elemento de compensação. Graças a Deus que existem os evangelistas, né? E eles compensam, né? Ele é um elemento motivador, ele é um padrão, é um tipo, né? Há muitas pessoas que imaginam que foram chamados para o ministério da inutilidade. Eles levantam a mão na igreja, né? Muitas vezes vão ao batismo e depois voltam do batismo, se assentam e pensam que o único dever dele é ir à igreja, cantar os hinos do inário, ouvir os departamentos cantarem, ouvir uma bela pregação e voltar para a sua casa. Mas isso é um equívoco, né? Todos nós sabemos que temos que evangelizar. Mas esse evangelista, que eu já expliquei no início, um homem dotado de um dom de Deus, com uma chamada específica para esse ministério, ele faz o que 1000 pessoas não fazem. Por isso que eu coloquei aqui o evangelista como instrumento de compensação. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Evangelista do evangelho, né? A palavra evangelista é aquele que leva o evangelho. Mas infelizmente, irmãos, nós hoje estamos vivendo um tempo tão caótico
que há chamados evangelistas, que não pregam o evangelho. Então, eu quero chamar esse ponto, porque esse evangelista, que tem um dom genuíno de Deus, a sua mensagem é o evangelho. O subsídio teológico primeiro, que nós temos 2 aqui na lição, ele diz algo interessante. Diz assim: o evangelho do reino. A mensagem de Jesus inclui um chamado ao arrependimento, semelhante ao de João Batista. Mais embaixo um pouquinho, fundamentalmente, isso significa uma mudança de direção, dar meia volta, mudar a mente. Quando respondemos ao evangelho, mudamos a direção da nossa vida, em que deixamos de confiar no eu e outros ídolos para confiar em Deus. Eu estou falando que um evangelista, quando prega o evangelho genuíno, esta é a resposta do povo: conversão e mudança de vida. Então, queridos, outra coisa interessante, quando digo aqui evangelista do evangelho, é que ele prega as boas novas. Olha lá no tópico 3, o comecinho, que fala o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Então, qual é a mensagem do evangelista? As boas novas do evangelho. O que são boas novas? São boas notícias. Eu tinha um professor de discipulado na faculdade de teologia e ele dizia assim: nós não temos o direito de tornar o evangelho chato. Então, o evangelho, irmãos, é uma boa notícia, né? Estamos em um mundo, nós vemos lá, se eu não me engano, Mateus 4:16, alguma coisa assim, diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, foi a mensagem que Jesus trouxe, uma mensagem de luz para um povo que estava em trevas. Lá em Lucas 4, Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a mensagem do evangelista tem que ser o evangelho. A mensagem do evangelista não são filosofias, né? Alguns, estudam muitas vezes psicologia, estudam psicanálise. Daqui a pouco a mensagem dele não é mais o evangelho. Ele agora está falando das teorias da psicanálise, das teorias da psicologia. Deixe isso para o psicólogo. Um homem de Deus, ele traz a mensagem do coração de Deus para o coração do povo, para o coração da igreja, para o coração dos perdidos. Então, o evangelista do evangelho, aquele que prega a mensagem genuína de salvação. Então, isto é um outro ponto que eu quero deixar bem marcante aqui para os irmãos. Quarto lugar, evangelistas no meio de lobos. Vamos ver lá no primeiro tópico e subtópico 2, que tem esta observação muito interessante. Enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Obviamente, meus irmãos, que o pregador de conveniência, o evangelista de conveniência, o evangelista que está correndo atrás de cachê, esse evangelista não tem perseguição, porque ele prega hoje aqui e ele quer deixar a sua agenda já reservada para o ano que vem, ou talvez para o ano. Então, qual é a tática? Vamos dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mas este não é o verdadeiro evangelista, este não é o verdadeiro servo de Deus,
não é o verdadeiro profeta da palavra. Eu já citei aqui que John Walcher diz, se referindo aos profetas, e o pregador é um profeta da palavra, né? Ele diz que a maior marca de um falso profeta é aquele que diz tudo aquilo que você gosta de ouvir. Então, o que nós vemos muito por aí são mensagens mamão com açúcar, um evangelho achocolatado, um evangelho adocicado, né? Um evangelho que não confronta o pecado. Então, por isso que Jesus disse que eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos. Por quê? Porque a mensagem de salvação, não obstante ser uma mensagem maravilhosa para o perdão dos pecados, para uma certeza de vida eterna, para uma certeza de uma morada melhor e mais feliz na eternidade, ela é também uma ferramenta contra o pecado. E quando você é contra o pecado, você vai na ferida da humanidade. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando essa mensagem vai de encontro ao pecado, vai de encontro às conveniências daqueles que estão ali apenas por interesse, essas pessoas começam a se revoltar. Nós temos primado muito pela palavra. O nosso pastor presidente tem falado muito isso aqui. E ele prega muito centrado na palavra. E a gente vê como Satanás tem se levantado. Porque quando a obra de Deus se aviva, Satanás também se aviva. Então, o pregador genuíno da palavra, seja o pastor ou seja o evangelista, eles estão lançados no meio de lobos. Porque essas pessoas não querem receber a palavra, né? Já deu comichão nos ouvidos, né? O Deus delas é o próprio ventre, né? Estão preocupadas com a sua autoalimentação, com o seu bem-estar, com o seu conforto. E quando a palavra começa a balançar e tira essa pessoa da zona de conforto, ele diz, esse pregador é chato. Esse pregador parece que está sabendo da minha vida, está tocando muito na minha vida e correm. Mas, meus queridos, a gente não pode, por causa de um grande público, a gente negociar a palavra de Deus. Não, que muitas pessoas venham para receber um evangelho genuíno. Só vai vir muita gente se eu torcer o evangelho. Fique com pouca gente, mas ensine a palavra de Deus genuína e lá na frente nós vamos ver que esse futuro será um futuro de vitória. Então, evangelistas no meio de lobos. Vamos então para o nosso quinto tópico. Eu coloquei aqui evangelista universal. Vamos ver o versículo 27, como ele está falando aqui na palavra. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, da Etiópia, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Muito bem, não era um homem de Israel, era um homem da Etiópia, então, E esse homem, o nosso querido evangelista, foi até ele e pregou a palavra. Ora, o que o nosso querido pregador estava fazendo ali com aquele eunuco? Se ele era de Israel e tudo mais. Ora, Jesus havia dado a ordem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E lá em Mateus 28, a partir do 19, vai dizer que eles deveriam ensinar todas as nações, levar esse evangelho também a todas as nações. Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Filipe, ele não se nega a evangelizar aquele homem, um etíope. E nós vamos ver, Pedro, quando ele tem aquela visão daquele lençol que trazia animais imundos, e a voz dizia, mata e come, ele diz, não, mas eu nunca comi coisa imunda. E aquilo era uma referência ao povo gentil. Daqui a pouco chegaram aqueles soldados
à procura de Pedro, e o Deus que deu a visão a Pedro disse: não chames imundo aquilo a que Deus purificou. E Deus fala para Pedro que ali chegariam alguns homens que o levariam, né, à casa lá de Cornélio. E ele foi à casa de Cornélio, e quando ele está lá anunciando a palavra, o Espírito Santo desce sobre eles, eles falam em línguas, né, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos este evangelho rompendo, né, essa disruptura, vamos dizer, do meio judeu, né, do meio israelita, e indo para todas as nações, porque este era o projeto de Deus, não salvar somente os judeus, mas salvar todas as nações. O evangelista tem uma mensagem universal, ele não só prega para as pessoas da sua rua, ele prega para as pessoas do seu bairro, ele não só prega no seu bairro, ele prega para a cidade, ele também sai da sua cidade para pregar em outras cidades. Ele não só prega para o rico, ele prega para o pobre, não só prega para o homem de pele clara, prega para o homem de pele escura também, não só prega para aquele que está no poder, mas prega também para aquele que não tem nenhum poder, não é? Então, ele é um evangelista universal. Tópico 2, subtópicos 1 e 2, nós vamos ver aqui, olha, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide e ensinai todas as nações. Já falei aqui. Mas embaixo, esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. E mais embaixo nós vamos ver: foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, Paulo fazendo a primeira, a segunda e a terceira viagens missionária. O que era aquilo? Era um evangelho sendo expandido pelo mundo. Paulo declara até o seu desejo de ir à Espanha, né? E, quem sabe, ele tenha ido à Espanha levar a palavra, né, também. Então, meus queridos, vemos nesta grande comissão a grande proposta, então, de que esse evangelista seja universal e não um evangelista etnocêntrico, né, que fica centrado apenas em sua etnia. Muito bem. Sexto lugar. Eu estou sendo bem rápido, irmãos, para ficar enxuta a nossa aula e você já guardar os tópicos aí, mas aí você pode ampliar, você lembra de um versículo, vai inserindo e tudo mais. Evangelizando com a Bíblia, a vida e os sinais. O evangelista não só prega com a Bíblia, ele prega com a sua vida também. Não adianta pregar com a Bíblia se a sua vida desfaz a sua pregação, não é? Esta pregação também necessita que aconteçam sinais. Muitas vezes as pessoas querem ver a manifestação de Deus naquele lugar. Enquanto ele está falando, não é? É apenas um discurso, mas quando os sinais começam a acontecer, alguém diz: não, Deus verdadeiramente está nesse lugar. Vamos lá para o tópico 1 e o subtópico 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Claro, né, irmãos? Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Havia muito, né, a necessidade, e hoje há também. Claro que para cada tempo, irmãos, existe um propósito de Deus, né? Era um tempo em que deveria haver uma confirmação de que aquele era o verdadeiro evangelho, de que Jesus era realmente o Cristo. Então, o povo queria muitos sinais, queria ver muita coisa. Então, era necessário que acontecesse. Aconteceu com Pedro,
né, a ponto da Bíblia dizer que à sombra de Pedro, o pessoal colocava as macas, né, as camas no caminho só para que a sombra de Pedro passasse e eles eram curados. Paulo mandava seus ventos e seus lenços e aventais e as pessoas eram curadas, né? E muitas maravilhas aconteceram pela mão dos apóstolos e isso confirmava o evangelho, que aquele evangelho era o evangelho de Cristo e um evangelho genuíno. Sétimo lugar, evangelista vocacionado. Meus queridos, ser pastor é ser pastor, ser profeta é ser profeta, ser apóstolo é ser apóstolo e ser evangelista é ser evangelista. Então, eu tenho ensinado muito, eu digo, olha, chamada e vocação andam de mãos dadas, né? A gente nunca pode abraçar uma missão, um ministério, sem que tenha tido uma chamada de Deus. Você vai ser um diácono, você vai ser um presbítero, você vai ser um evangelista, você vai ser um pastor, você precisa ter uma chamada de Deus. Quando essa chamada existe, qual é a grande confirmação? A vocação que a pessoa tem para aquilo ali. Então, o evangelista, que é evangelista genuíno, não se meta a ser pastor, porque vai dar problema. O pastor que é pastor, não se meta a ser evangelista, porque vai ter problema. Porque o papel do pastor, nós vamos estudar na lição que vem, é alguém que cuida, é alguém que está ali mais parado no lugar, é alguém que vai se dedicar agora ao ensino, ao discipulado, à instrução da doutrina, da palavra e tudo mais. O evangelista é um conquistador, um desbravador. Você pega um evangelista, põe para ser pastor de uma igreja, se ele for um evangelista de verdade, ele vai morrer. Porque ele quer andar pelo mundo, ganhando almas, conquistando. Se você deixa ele numa posição estagnada, você vai matar. Porque o evangelista, nós falamos, o primeiro tópico, se não me engano aqui, é o evangelho em movimento. Então, eu coloquei evangelista vocacionado. E isto não só vale para ele, vale para o pastor, vale para o profeta, vale para o mestre. Todos têm que ter vocação, assim como vale para o diácono, vale para o presbítero e vale para quem tem um ministério na casa de Deus. Vocação, é a facilidade, aquele dom que Deus lhe dá para você fazer aquela atividade com fluência, com amor, com interesse, e tudo aquilo é a sua alegria. Isto eu chamo de vocação. Oitavo lugar, evangelista da última hora. Nós vamos ver então aqui o tópico 2 e subtópico 3. Vejamos então, como diz aqui, a grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há religiões em que número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Meus irmãos, que tristeza. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas, casa de show, boate e por aí vai. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Então, meus queridos, falar de evangelistas da última hora é um fato. A gente sabe que a secularização tem tomado conta de muitos lugares, Também a invasão de religiões estranhas que abominam o cristianismo, estão dominando porque eles têm altos investimentos, Eles têm altas
filosofias, né? Toda uma logística pesada, né, de conquista dos povos, e a gente vai ficando para trás. Então, eu também coaduno com a ideia do nosso comentarista de que se não tivermos um avivamento, se não houver um despertamento, irmãos, avivamento em todos os sentidos. Na igreja nós temos lá um slogan, né, que diz assim: missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam orando e com as mãos dos que contribuem. Mas se Deus não trouxer um avivamento, a ponto de que nós tenhamos homens com muito dinheiro também para abençoarem a obra de Deus, eu sonho com isso. Eu digo sempre que não serão homens que vão colocar uma notinha de R$100 na salva, né? Esses homens terão dinheiro e uma chamada de Deus para abençoarem a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa de dinheiro também, para as pessoas viajarem, para as pessoas se manterem em outros países, né? E termos, irmãos, pessoas avivadas na oração e termos pessoas avivadas na missão de ir. Eu estou esperando, estou crendo, e me ajude nesta oração, que Deus levante o nosso país como um celeiro de missões, como o país do avivamento, e que nós possamos, nesta última hora, eu creio que Deus pode levantar, não é, um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo e abalar a terra. Irmãos, um homem abalava países antigamente, né? Imagina a igreja, não é? A igreja evangélica no Brasil é uma igreja enorme. Se você contar nas Assembleias de Deus e outras denominações sérias que existem, esse povo unido, irmãos, cheio do Espírito Santo, vai sacudir a terra, não é? E eu creio que nós podemos fazer muita coisa, porque estamos na última hora. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os sinais estão aí, as operações do anticristo, ele ainda não se manifestou efetivamente, mas o espírito do anticristo vem trabalhando há muito tempo, né? E hoje nós estamos vendo isso. Qualquer crente que não seja menino que mama no peito ainda, ele vai saber pelos sinais, pelo contexto que nós estamos vivendo, que a volta de Jesus está muito perto. 9º lugar, evangelistas como ministério complementar. Isso também é uma ideia tranquila, né, irmãos? Quando a gente fala o texto lá de Efésios, né? Efésios 4:11, ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós entendemos que aqui cada um desse é um ministério, né? É um dom ministerial diferente, né? O profeta não é a mesma coisa do pastor, que não é a mesma coisa do evangelista, que não é a mesma coisa do mestre. Todos são diferentes, mas também já aprendemos que o que opera tudo isso é um mesmo Espírito. E essas funções, elas são harmônicas e complementares. A gente precisa do evangelista. A igreja não pode ter só pastor, ela tem que ter evangelista, tem que ter profeta, tem que ter mestre, enfim, tem que ter os dons ministeriais, porque eles não competem entre si, eles se complementarizam de forma harmônica. Então, isto é muito interessante. Subsídio teológico 2 nos diz assim: a palavra evangelista, encontrada 3 vezes no Novo Testamento, é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. Os evangelistas estão relacionados, junto com os apóstolos, profetas, pastores e doutores, como aqueles que são chamados para compartilhar a construção da igreja. No fim, todos esses vão estar trabalhando para a edificação, crescimento e maturidade da igreja. E por fim, meus queridos, eu coloco aqui um tópico simples, mas creio que o principal de todos eles, né? Jesus, o evangelista por excelência, não é? Todas as vezes que nós falamos em ministério, nós olhamos para Jesus, até porque, né, a busca é a estatura de varão perfeito. A busca é termos a mente de Cristo, né? A busca é exalarmos o perfume de Cristo. A busca é caminharmos na direção
em que ficaremos mais parecidos com Jesus. Se Jesus é o evangelista por excelência, que os nossos evangelistas que receberam esse dom de Deus se espelhem em Jesus, mais do que em outros homens, se espelhem em Jesus. Jesus é uma ruptura com o estático. Quando Jesus chega, a coisa se movimenta, irmãos. Jesus estava na Judéia, Jesus daqui a pouco ia para a Galileia, depois Jesus vinha para Tiro e Sidom, depois Jesus ia para Betânia, e Jesus, Judéia, Samaria, e ele, dentro do seu propósito, Jesus visitou, esqueci agora, mais centenas de cidades naquela época. Jerusalém, a proposta de Jesus é que o evangelho fosse levado a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus não só determinou que fosse feito assim a pregação do evangelho, como também ele deu o exemplo. Jesus não parava. Jesus ensinava no monte, ensinava na planície, ensinava no templo, ensinava na beira da praia, ensinava com o barco dentro do mar. E Jesus pregava para uma pessoa, como ele pregou para a samaritana, pregou para multidões, como aquela que ele teve que multiplicar pão e peixe, e tinha mais de 5.000 pessoas. Pregou na casa de Lázaro, ali com a família. Enfim, Jesus foi o evangelista por excelência. Que aqueles que têm este dom, olhem para Jesus, copiem Jesus, e você será muito feliz. Meus amados e queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que esta palavra fique plantada no seu coração, e você que chegou até o final, eu não falei no início, mas não esqueça que nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em 2021. E eu quero, no final do ano, ter aqui uma relação muito bonita de diversos irmãos que leram a palavra de Deus. Aqui em Benedito Bentes, a igreja que estamos cuidando, pela misericórdia de Deus, 34 irmãos leram a Bíblia toda em 2020. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever. Aí embaixo tem como você se inscrever, Ative as notificações para você receber todos os vídeos, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de clicar aí na mãozinha e dar o joinha, o seu like. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.